O casamento é uma sociedade, é uma comunhão de vidas com interesse coletivo em função da família. A família é de extrema importância na construção do indivíduo, de forma emocional, intelectual, social e interacional. No Código Civil de 1916, existia o pátrio poder, quer dizer que o homem era o chefe da família e a mulher casada era parcialmente incapaz. Após a Segunda Guerra Mundial, isso mudou um pouco. Muitos homens morreram, foram criados anticoncepcionais, houve a emancipação da mulher em 1962 e houve uma maior facilidade na separação. No Código de 1916 existia o desquite, que ele excluía a sociedade conjugal, que excluía, no caso, os deveres do cônjuge e o patrimônio, que é o regime de bens, mas ele não excluía o vínculo conjugal. Então, a pessoa desquitada ela não poderia se casar de novo, até 1977, quando foi instituída a lei do divórcio. Com a lei do divórcio, houve a instituição do fim da sociedade conjugal, mas criou a possibilidade do divórcio, um ano após essa separação judicial ou 2 anos após a separação de fato, que é não conviver mais por 2 anos. Então, poderia ser pedido o divórcio e, nesse caso, as pessoas divorciadas poderiam se casar novamente. Com todos esses acontecimentos, em 1988, na Constituição Federal, foi esboçada uma nova família, a família biparental, com 2 chefes de família, e a família monoparental, com um chefe de família e seus filhos. E o pátrio poder, nesse caso, dá lugar ao poder familiar. No Código Civil de 2002, no seu artigo 1566, são instituídos os deveres dos cônjuges, que são fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, e o respeito e consideração mútuos. A fidelidade, antigamente, era utilizada para justificar o divórcio, mas com a emenda 66 de 2010 foi instituído o divórcio a qualquer tempo e sem necessidade de justificativa. Então, para casar, é necessário que os dois queiram, mas para divorciar, basta um querer. E essa modificação ela foi feita em nome da autonomia da vontade. Cada indivíduo tem a sua vontade e ela deve ser atendida. Então, o juiz não pode negar esse divórcio. No Brasil, nós temos alguns tipos de regime de bens. O primeiro e mais comum é a comunhão parcial de bens, que é o regime supletivo do país. Isso quer dizer que, na ausência de pacto antinupcial e ausência de contrato, no caso de união estável, o regime adotado é a comunhão parcial de bens, em que os bens que serão divididos são os bens adquiridos após o casamento. Há também a comunhão universal de bens, que é a totalidade dos dois cônjuges, que vai ser juntada como patrimônio e dividida no caso de uma separação. A separação total de bens, em que cada um continua com seu patrimônio individual. E também a participação final dos aquestos, que durante o casamento, cada um continua com seu patrimônio individual. Mas no caso de uma separação, essa divisão vai ser feita conforme a comunhão parcial de bens. Todos os bens adquiridos durante o casamento vão ser divididos. E além desses regimes, ainda existe a possibilidade da criação do regime misto. Então, é necessário verificar qual o regime é adequado a esse casal e, após realizar as ressalvas de cada regime, você faz a criação de um regime misto para esse casal e faz isso com a formalização do pacto antinupcial ou, no caso, o contrato de convivência, se for uma união estável. Então, é necessário o ato solene com o registro desse pacto ou desse contrato no tabelionato de notas. E, no caso da comunhão parcial de bens, ela não exige o pacto antinupcial, exatamente por ser o regime supletivo, e a união estável, ela pode ser feita através de instrumento particular, e mesmo assim possuir um valor jurídico. Caso seja do interesse dos cônjuges, é possível mudar esse regime de bens no decurso do casamento, desde que não prejudique terceiros. Por exemplo, se o casal é casado em comunhão universal de bens e a mulher, por exemplo, adquire uma dívida e aí eles querem mudar esse regime para poder proteger, por exemplo, o patrimônio do marido. E aí querem mudar para separação total de bens.
Então, nesse caso, em casos de dívidas ou qualquer coisa que prejudique terceiros, o, o regime que vai valer é o regime anterior e não o regime que foi alterado. A legislação, então, ela tem que refletir os pensamentos e os valores da sociedade. Por isso, ela muda o tempo inteiro, como eu relatei em questão do casamento. E se a gente avaliar, antes, por exemplo, era um CPF único para o casal, a mulher era obrigada a colocar o sobrenome do marido, não existia o divórcio, as pessoas eram obrigadas a, a se manter casadas e não poder casar novamente. E hoje é bem diferente, né? Com o Estatuto da Mulher Casada, a mulher pode trabalhar fora, viajar, tem direito à herança, tudo isso sem autorização do marido, e ela deixa de ser civilmente incapaz. Hoje, qualquer um dos cônjuges pode acrescentar o sobrenome, ou eles podem manter-se com o sobrenome de solteiros, caso eles queiram. O poder da decisão familiar é do marido e da mulher, ou do casal, no caso de casais homossexuais, e não mais de apenas do pai, né, como era antigamente. E mesmo com essa sociedade moderna, né, ainda existe no Código Civil a cláusula do dever da fidelidade. Eu entendo que a pessoa, quando ela é infiel, a primeira pessoa que ela está sendo infiel é com ela mesma. Porque se aquele relacionamento não está bastando mais, é necessário que ela reveja os seus princípios. E está sendo infiel com ela mesma, porque os princípios dela não estão sendo atingidos com aquele relacionamento. Então, a melhor atitude é conversar, é ter uma conversa difícil, que é complicado, ninguém gosta de ter conversas difíceis, e ou tentar salvar esse casamento, ou realmente pedir o divórcio e viver uma vida real que realmente te faz feliz. Hoje em dia não existe mais penalidade no caso da infidelidade como antigamente, mas é necessário ter responsabilidade afetiva para você ser fiel a você mesmo e aos seus princípios. E você, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários se você é a favor da fidelidade ou não.